Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E o convidado de hoje é faixa preta de Jiu-Jitsu terceiro Dan, professor da Level Up Jiu-Jitsu em Madrid, na Espanha, medalha de bronze no World Masters da IBJJF, campeão da DCC Espanha e terceiro colocado no absoluto no mesmo evento, campeão paulista, campeão do São Paulo Open, campeão do Desafio Internacional Red Nose, campeão da DCC Paulina em luta casada. Também ama cachorros, chocolate e, claro, café. Tenho a honra de apresentar a vocês o professor Ricardo Oliveira. Pô, Carlão, obrigado pelo convite aí e, pô, agradeço pela amizade, por tudo, pelas considerações aí. Que isso, cara, tamo junto. Ricardo, eu costumo começar perguntando para o entrevistado assim, qual a origem dele, de onde ele veio, onde nasceu, onde teve a infância, adolescência. Explica um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente como foi assim o seu início de vida. Bom, vamos lá. Eu sou nascido em Campinas, né, em São Paulo, e levei 28 anos aí em Campinas, São Paulo. Comecei na arte marcial com 6 anos de idade. Comecei com Kung Fu, dos 6 até meus 12, 13 anos. Competi muito Kung Fu. E na mesma academia tinha Jiu-Jitsu depois. Começaram a dar aulas de Jiu-Jitsu e, claro, aí meu irmão começou a fazer e falava, não, vamos treinar, que é bacana e tal. E eu via ele fazer costa quadril em casa, fazer as movimentações, as coisas de chão lá no tapete da sala. E eu falava, não, isso é coisa de menina, isso é coisa de menininha, isso é coisa de viadinha e tal, e não vou treinar isso aí não. E um dia eu aceitei o convite e fui para academia, sentei, fiquei lá assistindo. E quando eu vi, me jogaram um kimono no colo e falaram, aí, vai treinar. Eu falei, pô, mas esse negócio é fácil. E aí, cara, uma vez que eu pisei no tatame, eu sabia que aquilo era para minha vida, cara. Eu me apaixonei no primeiro dia. E desde então, 28 anos dentro de Campinas, treinando, dando aula, competindo. E aí, não deixei mais. Que bacana, cara, que bacana. É uma sensação que só quem passou para entender direitinho, né, cara? Como é que é esse negócio de, pô, isso aí é moleza, ou isso aí é furada, não tem nada a ver. Aí a hora que você experimenta de fato, que você põe a cara, né, como a gente costuma dizer, aí, cara, o negócio é viciante. Tem um cara que fala, não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um cara que fala que é a droga do bem, o jiu-jitsu, né, cara? Pô, total, sem dúvida. Jiu-jitsu, eu costumo falar que quem nunca provou tem que provar, cara, que jiu-jitsu é uma coisa, eu não sei, te pega na veia, não tem jeito. Te traz desafios que te ajudam no dia a dia, te traz coisas que você tem que passar por algumas situações para superar, você tem que vencer alguns medos, uma coisa e nada mais do que o que a gente faz todo dia. E só que com o jiu-jitsu você vai ali, desestressa, desliga um pouco o botão de estresse, está num ambiente saudável, num ambiente onde todo mundo tem a mesma vibe. A amizade nossa começou por isso, praticamente, né? Você sabe disso, você sabe também muito bem disso. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente encontra muito mais afinidade num cara que pratica jiu-jitsu e mesmo sendo de outra equipe, ou
até às vezes lutando contra. Às vezes a gente tem cara que a gente encontrou no campeonato como adversário a primeira vez, né? E aí, pô, acaba fazendo amizade com o cara. Se o cara mora perto, até combina uns treinos juntos e tal. Coisa que às vezes dentro da nossa própria família a gente não consegue criar esse laço de afinidade, né, cara? Exatamente, exatamente. Eu sempre fui muito aberto com o negócio de equipe, negócio de lidar com isso, porque eu acho que nem eu costumo dizer, a luta tem que ser pelo jiu-jitsu, pelo bem, pela melhora pessoal das pessoas, e isso vai muito mais além de equipe, vai muito mais, eu acho que o jiu-jitsu é muito maior que isso, sabe? O meu pensamento é esse, o jiu-jitsu é muito maior que tudo isso. E o que fizeram para chegar no que está o jiu-jitsu hoje, de maneira geral, foi uma luta muito grande. E se parar para pensar, todas as equipes, todo mundo contribui um pouco. Todo mundo teve sua participação aí. Então, eu acho que esse negócio de fixar um pouco em equipe só vai muito mais além. Eu tenho muito mais amigos, eu tenho muito mais não, né? Mas eu tenho muitos amigos de outras equipes, como você. Estou agora, posso dizer, né? E a gente, pô, sempre teve amizade e nem por isso, quantas vezes você apareceu lá treinar, quantas vezes todos os meus alunos, outro dia que eu comentei com um lá que estava conversando com ele, falei para ele, pô, o Carlão vai fazer um podcast e tal, não sei o quê. Ele, pô, o Carlão, aquele que foi lá na academia, pô, tem super afinidade, essa galera gosta de ti, pô, como ninguém, entendeu? Então, eu acho que vai muito mais que equipe, muito mais que ego, é muito mais além. Eu acho que é muito maior. Com certeza, fico feliz. Aliás, Joberson, um abraço aí para você, a hora que estiver escutando ou assistindo o podcast aí. Ele me chamou também no Instagram, lá no Foi direct. dele que eu tava falando. Então, a gente relembrou dessa fase aí. Ricardinho, não tem como a gente não colocar isso em questão nesse momento, né, o mundo está passando, mas eu queria entender como na Espanha, né, a gente sabe que o approach do jiu-jitsu no Brasil é um, na Europa e especificamente no seu caso na Espanha é outro. Como você está vendo os impactos dessa pandemia do Covid-19 em relação aos profissionais do esporte de luta aí? O tema é um pouco complicado, né? Porque, bem ou mal, uma situação que ninguém no mundo nunca passou, né? De ter que parar tudo, ficar em casa, fazer quarentena, essas coisas, foi uma coisa muito, um susto, né? Ao princípio, muito um susto. E no começo eu vi que muita gente ficou sem saber o que fazer, né? Sem saber, assim, um pouco perdido. Muita gente já saiu comprando tatame, desesperado, a parte de comprar comida, que todo mundo pensava que o mundo ia acabar e eu ficava doido, cara. Eu falava, pô, velho, deixa, não vai acabar a comida, gente, deixa, não fica estocando tanto que não vai adiantar, mas tudo bem. E eu creio, assim, que serviu e está servindo para um crescimento muito grande, cara. Eu acho que o jiu-jitsu não vai voltar a ser mais como era antes, em relação, eu digo, internet, mídia, aulas, que inclusive vai... Quem não estava adaptado a gravar vídeo em casa, gravar vídeo de técnica, mesmo na academia, e tudo isso, eu acho que teve que se adaptar na obrigação. Quem não se adaptou, cara, infelizmente vai ficar para trás, entendeu? Vai ficar não digo deixar o jiu-jitsu, mas vai estar um passo atrás. Vai estar um passo atrás porque quem está interagindo com os alunos, está mantendo contato, está buscando esse contato, eu acho que vai ter um crescimento melhor do que quem não se adaptou, né? A situação aqui é um pouco difícil, que nem a gente não tem, principalmente em Madrid, não tem uma cultura de jiu-jitsu, de esporte, como tem no Brasil, nem comparação, não tem comparação nenhuma, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar, mas tem muito praticante, que tem muita gente que pratica. E a galera é muito apaixonada por isso, e eu acho que quem gosta de verdade tá se empenhando, tá dedicando-se um tempo, né? Que nem eu tenho um aluno meu aqui, o Flow, um faixa preta, que, cara, a gente, cada dois por três, como a gente fala aqui, a gente tá escrevendo um pro outro, cara, vamos treinar. E aí, pô, a gente se junta, faz um treino de drill, faz uma parte física,
sabe, tem que desenvolver esse lado agora, não tem jeito. Faz falta o contato? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas é a hora de desenvolver esse lado. A história do jiu-jitsu também, levar ela à frente, né? Levar ela para frente, porque com o crescimento tão grande do jiu-jitsu, com esse boom que deu no mundo inteiro, eu acho que também se deixou um pouco a história do jiu-jitsu para trás, né? E acho que esse é um bom momento para relembrar, para fazer a galera estudar, fazer a galera aprender um pouco. É verdade, é verdade. Realmente, como você disse, aqueles que não se adaptarem, infelizmente, correm o risco de acabar ficando pelo caminho, né, cara? Querendo ou não, a nossa arte, ela, apesar dela exigir muito, lógico, do nosso físico, do nosso corpo, como todo esporte, né? Mas ela é uma arte que exige também muita flexibilidade mental, né, cara? Porque, por exemplo, às vezes eu já vi gente que, acabou de ganhar o Paulista, o Brasileiro, ou acabou de voltar dos Estados Unidos, medalhou no Mundial Máximo, não sei o quê, chega no treino e, bate por um cara ou um pouco menos graduado, nenhum demérito, mas eu digo assim, que esse tipo de mentalidade de saber entender, absorver e aceitar isso tem que ser transferido exatamente num momento igual a esse, né, cara? Em que a gente está, igual você falou, que a gente está tendo uma situação, um problema que nunca antes foi visto. Em toda a história da humanidade, a gente não tem relatos de, mesmo as outras, a peste bubônica, a gripe espanhola, que atingiu, sim, uma parte da população, mas não teve esse tamanho, essa proporção que está tendo esse Covid, né, cara? Só relembrando que a gripe espanhola não é da Espanha, né? Ela vem provavelmente do Kansas, nos Estados Unidos, mas quem relatou pela primeira vez foi um sanitarista espanhol, e aí ficou conhecido como gripe espanhola, né? Leva a fama, não tem problema. Abraço o Rojão aí, meu Deus. Não tem jeito. Leva a fama. Mas são coisas que acho que vai servir de lição para um futuro. Não sei como vai prosseguir com tudo isso. Com relação à saúde, a muita coisa, eu espero, o que eu tenho uma grande esperança é que a população em si comece a ver que o esporte, em geral, espero que o jiu-jitsu mais, mas em geral, que é necessário treinar, é necessário se cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, cuidar da sua imunidade, é muito mais importante que qualquer outra coisa. Infelizmente, o mundo está muito focado em dinheiro, em trabalho, em dedicação a isso. Não está errado, não está, porque infelizmente a gente depende disso. Mas não colocar isso como centro, né? Claro, o centro da vida é Deus, né? Mas para mim, pelo menos, Deus é Jesus e o resto vem depois. Mas mudar um pouco o foco com relação a isso, sabe? Botar a saúde também aí como as suas prioridades na vida. Porque senão, cara, o que vai terminar? Como vai terminar isso? Vem outra pandemia, com certeza. No mundo animal é assim, né, bicho? Os doentes vão ficando para trás, vão morrendo, vai virando caça. É verdade. Falou tudo. E no frigir dos ovos a gente se porta como animais, né, cara? Lógico, animais que tenham, ou pelo menos a maioria deveria ter, né, um pensamento diferenciado, que usa o cérebro, mas que o instinto de sobrevivência, nesse sentido que eu me refiro, entendeu? O instinto de sobrevivência é maior, cara. Então, ou adapta ou vai dançar. Não tem como. Infelizmente, é a realidade. Eu penso igualzinho. Eu tenho esse mesmo pensamento. Não tem jeito. Bom, adaptação vamos lá. complicada, uma adaptação um pouco complicada que a gente está passando, mas eu acho que vai servir para um crescimento. No futuro, acho que de todas as lições, a gente tem que tirar, de tudo que a gente passa, a gente tem que tirar essa lição, né? Tem que ter um aprendizado por trás. Quem sentou no sofá, meu amigo, está com o controle na mão, vendo TV o dia inteiro, Netflix, meu amigo, prepara que a hora que isso aqui voltar toda a sua normalidade, vai estar uns dias para trás aí esse cara, viu? Vai estar bem atrasado. É complicado. Às vezes eu falo isso, cara, em conversa informal, em grupo de WhatsApp, essas coisas, né? Aí
tem gente que fala assim, pô, cara, então você está dizendo que já não chega a pandemia, a gente não pode ter uma diversão, não pode ter... Não é isso, cara. O problema é que tem gente que está 24 horas por dia com o controle na mão, igual você falou, entendeu? O cara, a hora que voltar, tá tudo certo, aí a gente vê o que faz. Não vai dar tempo de ver o que faz. Meu amigo, o UFC tá rolando vazio. Os caras não param. Não pode parar, cara. Você acha que vai parar? Não pode. Aqui em casa a gente brinca, né? A minha mulher fala assim, pô, você não para quieto. Você não para, não para, bicho. Não para, eu levanto, eu saio, eu vou catar a cachorra, vou dar um rolê, volto. Eu saio para correr, volto em casa nos horários permitidos. Tô botando o kimono, na hora de treinar, eu boto meu kimono para treinar, entendeu? Faço meus treinos, faço meus drills, faço meu treino físico adaptado com o que tenho em casa, entendeu? Tem que fazer, cara. Se te digo a verdade, me obrigou muito a crescer nessa parte, entendeu? Uma parte que eu, graças a Deus, quando a gente começou a treinar, não tinha treino todo dia, toda hora, a hora que você quisesse, tinha amigo para treinar, tinha tatame todo mundo em casa, todo mundo tinha tatame em casa, né? Não era bem assim. Então, eu ia à academia, a academia que eu comecei a treinar ficava no fundo da casa da minha avó. Então, eu quando ia, e tinha ligação uma com a outra, então a casa com a academia. Então, quando eu ia em festa da minha avó, de aniversário da minha família, que tinha na casa da minha avó, cara, eu atormentava minha avó para me dar chave, para abrir, para eu entrar na academia. Eu treinava sozinho, cara. Eu catava o saco de pancada, jogava no chão, ficava fingindo fazer armlock, essas coisas, treino de drill, passava guarda, joelho na barriga, essas coisas, fazia tudo, cara. Eu pegava o saco de pancada, colocava no meio da perna, ficava imaginando estrangular, punha o que... É tudo que a gente está treinando em casa hoje, sabe? Só Exato. que é uma coisa que, claro, foi crescendo, você tem amigo para treinar, tem os parceiros, você vai deixando o saco de pancada um pouco de lado. Mas é adaptação, tem jeito. É verdade, é verdade. Bom, como esse assunto é um pouco pesado, né, vamos dizer assim, e traz uma certa tensão, né, pro nosso episódio aqui, eu vou convidar você para a gente fazer um coffee break, eu vou aqui tomar um golinho, tá? Eu vou tomar minha água aqui. E aí, para a gente retomar com um pouco mais brando, né? Senão o pessoal começa até a chorar assistindo o podcast. Queria saber de você. Como o podcast chama Jiu-Jitsu e Café, eu queria te fazer essas perguntas. Você gosta de café? Você toma café ou não? Então, o café é uma coisa que eu deixei de tomar por muitos anos. Quando era criança, tomava. Nunca tive problema. Criança, tomava. Mas eu deixei de tomar mais ou menos um pouco antes de começar o jiu-jitsu. Assim, um pouco antes não, né? Eu já treinava jiu-jitsu, uns 14 anos mais ou menos, eu deixei de tomar. E pus para mim que nunca mais ia tomar café. Não sei por quê, diziam que manchava dente e tal. Eu falei, não vou tomar esse negócio não. E nunca mais tomei. Depois, morando aqui na Espanha muitos anos, cara, eu descobri aquelas maquininhas de café. Acabou, meu irmão, acabou. Agora é mínimo 2 cafés por dia. A hora que eu acordo, uma tarde. Outro dia quebrou minha maquininha de café aqui, cara. Pifou uma que eu tinha. Meu irmão, eu desci aqui praticamente na porta da minha casa, tem esses cubos de lixo reciclável. Já fui lá, já joguei minha máquina. Na mesma hora eu peguei meu carro, fui pro mercado já comprar outra. Já comprei outra, já tá aqui em casa já, a maquininha, bum, sentou o pau, velho. Café o dia inteiro, se deixar. Eu gosto, mas eu controlo. Eu procuro tomar 2, assim, por dia. Uns 2 cafés, pelo menos. Um de manhã e um pouco antes de treinar, eu gosto pra mentalidade, não por nada. Sim. Mas é bom. Tem um pessoal que diz bem. que uma cafeína um pouquinho antes do treino é bom para deixar o cérebro mais alerta, né, cara? Não sei, não li estudos ainda sobre isso, mas tem um pessoal que relata que, lógico, dependendo da concentração, se o café está mais forte, está mais fraco, a cafeína ajuda no cérebro, né, a ficar mais atento, a ficar mais ligado. Se te digo a verdade, que nem cápsula de cafeína também eu uso às vezes,
antes de treino, justamente para isso, para me deixar mais atento. Não que não me, por exemplo, eu posso tomar cafeína e dormir, eu não tenho problema nenhum. Minhas células receptoras já foi embora. Mas eu costumo sim tomar às vezes cápsula de café antes do treino, para manter o cérebro mais concentrado, mais ativo. Não é nem para perda de gordura, perder líquido, nada disso não. Sim, Mas entendi. a parte do café. E conta pra gente o seu lugar favorito da casa para tomar o seu café. Cara, eu costumo ver, no meu café da manhã, eu costumo sentar na frente da TV e ver alguma coisa de jiu-jitsu, alguma notícia assim, com relação ao jiu-jitsu, tomando o meu café da manhã, cara, e aí eu tomo meu café. Eu costumo fazer isso para sentar, dar uma relaxada, ver o que eu gosto, e esse é meu momento. E à tarde, eu já tomo meu café de pé mesmo, na cozinha, já sair dali pilhado para ir pro treino, já treinar. Tá certo, já sai na correria, né? Já sai como? Já daquele jeito, querendo estrangular uma meia dúzia. Se pudesse, se pudesse, mas infelizmente não. Mas os meus lugares favoritos é na sala, na frente da TV ali, a hora que eu tô tomando meu café da manhã, e à tarde normalmente eu tomo na cozinha. Eu costumo dizer que trabalho eu não levo para casa. Então, assim como o café eu não trago pro quarto. Entendeu? Tá Igual aí, ó, certo. é água, água. Quarto é água, bicho. Não é nada. Tem jeito. Ô, Ricardo, e em relação à Espanha, tá? Você já referenciou que o café você reaprendeu, vamos dizer assim, a tomar quando você passou a morar na Espanha. Como aconteceu essa mudança para a Espanha? Foi uma oportunidade? Alguém entrou em contato? Você foi para a Espanha e aí você criou essa oportunidade? Conta pra gente como foi isso, por favor. Então, cara, quando eu morei no Brasil, né, que nem eu comentei, 28 anos eu fiquei no Brasil, e depois eu acabei mudando para Califórnia, quando eu fui lá lutar o Mundial, fiquei lá um tempo, e depois eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, né, eu tive a oportunidade de vir para cá, que eu conheci uma pessoa e acabei vindo para cá, morar na Espanha. E, cara, quando eu estava já aqui na Espanha, passado mais ou menos uns 2 meses que eu estava aqui, tinha um professor de jiu-jitsu que estava indo embora para outra cidade. Ele tinha uma equipe aqui de mais ou menos umas 15 pessoas, que ele dava aula aqui. E ele pegou, cara, e simplesmente deixou a galera praticamente na mão. E, cara, eu não falava idioma, falava assim, eu escutava, entendia muita coisa, mas, cara, o espanhol parece ser um idioma fácil. Ele é fácil para se entender, um pouco mais fácil, né, do que, por exemplo, um inglês, um árabe, eu sei, um idioma assim, um mandarim, mas no dia a dia é difícil você aprender a maneira de se falar. Você pode adaptar, mas eu tive que aprender isso assim, cara, do dia para a noite. O que me ajudou muito é que eu tive 2 alunos que eram brasileiros, que treinavam comigo. Justo um treinava de manhã e o outro à tarde. Então, e eles falavam espanhol, então eles me ajudavam muito, cara, me ajudavam muito. Eu ia falando, mas eu lembro até hoje e eu fiquei logo de cara com 2 academias, uma em cada canto de Madrid. Uma tá até aqui perto de onde eu moro hoje, e a outra estava no centro de Madrid. E aí, cara, eu lembro até hoje que eu vim dar aula nessa outra academia, aqui não tinha ninguém, era uma equipe nova, tava começando a galera nova. Cara, eu cheguei, eu ajoelhei na frente de todo mundo, cumprimentei, comecei a falar e todo mundo ficava me olhando. Assim, fixo, cara. E todo mundo começava a meio que torcer a cabeça para tentar entender, porque eu não falava, cara. Não falava. E eu tive que aprender, cara. E eu me esforcei. Tinha dia que eu acordava, te juro, com dor de cabeça, que eu não queria ouvir o idioma mais. Falei, cara, não aguento mais isso. Pô, falar muito rápido, não dá. Cara, eu falava, não, eu tenho que aprender isso, cara. Eu preciso. E, cara, eu com 6 meses eu já estava aí dando minhas aulas tranquilo, fazendo tudo, minha documentação aqui eu tirei toda sozinho, e isso me ajudou bastante, entendeu? Então, foi esse processo que eu fiz de Espanha e Brasil,
Foi quando eu cheguei aqui, cara. Não foi oportunidade, não, vim na raça. Assim, vi um pouco na raça. Eu tenho família aqui, mas eu não tenho contato com eles, né? Então eu quase não falo com eles. Então eu vivo só, levo minha Nossa, vida só. Foi a guerra. Até hoje é a guerra. Você tá num país sozinho, meu irmão. É outra vida. guerra diária, né, Ricardo? Guerra diária. Você sabe disso, você passou por isso também, né? Então, cara, aí na sua casa onde você mora hoje, Uhum. você já falou que você faz os drills e tal, né, por conta dessa pandemia tudo. E você acha que esse pessoal que está fazendo drills em casa, aí eu me refiro assim, o pessoal um pouco menos graduado, que consequentemente tem um pouco menos de experiência do que um faixa preta, do que uma pessoa que já está aí no ramo há vários anos, né? Você acha que existe uma sistematização para esses drills em casa funcionarem, serem positivos? Ou você é adepto daquela situação assim, qualquer drill que se faça é positivo porque mantém a pessoa motivada, mantém a pessoa ativa? Qual a sua opinião sobre isso? Eu opino que todo treinamento é válido, desde que seja orientado, né? Eu costumo dizer assim, ele pode replicar o que ele faz em casa, normalmente na academia ele pode replicar em casa. Eu acho que isso também desenvolve muito a criatividade, que o jiu-jitsu, bem ou mal, é uma pura criatividade, né? O jiu-jitsu não, quando na época de Carlos Gracie, Hélio Gracie, não era o que é hoje. Hoje a gente tem um jiu-jitsu muito diferente também, com relação à criatividade. Hoje em dia as pessoas são muito mais criativas, né? São muito mais mentes e pessoas pensando no jiu-jitsu. Então, por isso que eu acredito que é muito criativo. É válido, mas eu acho que tem que ter uma orientação. É legal ter um professor, estar junto a algum professor que seja orientado pelo professor, né? Não está mal se ele pegar, por exemplo, o kimono em casa e começar a treinar vendo vídeo na internet, que isso é a evolução do mundo, né, cara? Isso é evolução, não tem jeito. É uma coisa que nem a gente falou lá atrás, não adianta brigar contra, que quem brigar contra vai ficar para trás. Porque tudo foi assim, celular touchscreen, não, e hoje está todo mundo aí com touchscreen na mão, né? O celular foi diminuindo, lembra? Eram celulares pequenininhos, depois virou um celular desse tamanho, agora está adaptando aí. Então, quer dizer, é adaptação. Eu acho que com o jiu-jitsu funciona mais ou menos igual, a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar, que nem muito se fala em old school, new school. Eu acredito que o new school não existiria se não houvesse o old school, entendeu? É mais ou menos isso. Então, da mesma forma, eu acho que os drills que uma pessoa faz em casa, de repente ele vai desenvolver uma habilidade que ele não conseguiria desenvolver numa classe coletiva, porque talvez ele vai fixar mais num erro, por isso que eu falo que é importante a orientação do professor. Ele talvez tenha um erro de movimentação que, de repente, ele mesmo não se dá conta. Uma levantada técnica, por exemplo, ele não põe o pé, às vezes, na posição correta, ele não sobe com os pés abertos, por exemplo, numa levantada dentro da guarda, né, jogando peso para trás. Então, são coisas que tudo com uma orientação seria melhor, mas eu acho que é importante treinar assim, sozinho também, mas com cuidados. Com cuidados. Acho que orientação, como um professor de educação física, como o senhor é, né? Eu acho que você sabe melhor que eu que é muito importante uma orientação. Eu ia falar sobre isso realmente, que eu concordo plenamente, que eu acho que principalmente nessa fase do nosso mundo, né, que se manter ativo é o mais importante. Então, não importa se o cara amarrou o kimono num saco de arroz, ou se ele tem um irmão, um parente, um filho, um vizinho que possa fazer o drill junto, que o importante é ele estar ali praticando aquela arte, né, que de uma maneira ou de outra entrou na vida dele e conquistou a atenção e o coração ali da pessoa, mas que principalmente ele precisa ter alguém mais graduado que consiga dar para ele esse feedback de, olha, cuidado aqui nessa sua postura, ou
igual você falou, põe o pé aqui, não põe o pé ali, procura fazer de tal jeito, que no jiu-jitsu também tem isso, né? Não existe uma coisa totalmente errada e não existe coisa que não possa ser adaptada, né? Então, às vezes a gente só precisa dar um feedback pro cara, para a pessoa, e aí ele consegue trazer isso para o tipo de corpo dele, que um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mais gordo, outro é mais magro, e consegue tirar o melhor proveito daquilo, né? Maximizar aquela técnica que ele está executando, que lá na frente, quando tudo isso passar, vai deixar ele um praticante melhor, né? Exatamente. Não, falou tudo, falou tudo. Eu concordo plenamente. Porque, que nem eu costumo falar para os meus alunos que agora é o momento de corrigir os erros. No meu grupo dos meus alunos, eu mandei outro dia uma pergunta para eles assim: eu quero saber qual é a dificuldade de cada um. O que vocês mais têm dificuldades? Eu, como professor, já sei. Eu conheço todo mundo, que eu tenho um grupo pequeno, não tenho um grupo muito grande, mas eu já sei mais ou menos a falha. Mas eu gosto de ouvir, porque eu não estou na pele deles, eu não sei o que eles sentem. Então eu gosto de ouvir o que eles têm para me falar. E com isso eu tiro um feedback. Até brinquei com um aluno meu que outro dia ele virou para mim e falou assim: pô, eu tenho dificuldade de sair dos 100 quilos. Eu falei: não deixa o cara chegar nos 100 quilos, pô. Melhor aguarda, pô. Eu não deixo o cara chegar. É a mesma coisa, me pega no mata-leão encaixado ali no pau, cara. Não tem como sair. Pô, como que eu saio daqui? Não bate? É meia hora, pede a Deus que te ajude, cara, porque não tem saída, meu amigo. Qual é a melhor defesa? Não deixa que te pegue, entendeu? No seminário do Renzo que a gente teve aqui, pô, foi ele brincando lá com a galera, um aluno perguntou para ele sobre acho que era um Honkezagatame, alguma coisa assim. Falou assim, não, mas o cara me pega assim. Ele falou, não, você sai assim, não, mas e quando tá assim? Pô, o cara já tava finalizado já. Não tinha saída. Ele virou e falou, não deixa o cara chegar aí. Sabe? Então é a realidade, não deixa o cara chegar. Então é bom você ter esse feedback com os alunos, porque que nem eu perguntei para eles e falei para eles nesse grupo, falei, ó, agora é o momento da gente corrigir todos os erros possíveis para se treinar em casa. Porque, claro, aí tem posições que a gente sabe que precisa do companheiro ali para treinar, né? Não tem jeito, mas que a gente às vezes pensa, eu pego aqui, faço isso, giro e boto o queixo e não vou deixar o cara entrar. Tudo bem, você não vai deixar ele entrar, mas na hora, às vezes o cara tem um braço desse tamanho de forte, meu amigo, ele vai te levar com a cara com tudo para trás. Então, isso é só o corpo a corpo para te dizer. Então, eu gosto de falar bastante para meus alunos, muito e ponho muito isso em ênfase para eles, que agora é hora de corrigir erros possíveis para se treinar em casa. Que nem esse que tinha dificuldade de sair de 100 quilos, eu passei toda a movimentação para ele de esgrima, passar por baixo da axila, movimento de quadril, saída virando de quatro apoios, saída virando, indo para as costas. São coisas possíveis de se treinar em casa, né? Mas cada professor tem o seu segredinho, né? Infelizmente. Eu não tenho segredo. Se quiser, eu abro o jogo aqui e falo tudo que eu falo. Eu não tenho segredo. Sou partidário de compartilhar conhecimento, faz todo mundo crescer. É verdade, eu também gosto disso. Eu acho que socializar aquilo que você conhece só faz com que aquele conhecimento seja espalhado mais rapidamente e que novas coisas venham ocupar sua mente, porque senão o cara às vezes ele fica com a mente dele tão travada naquilo, não, isso aqui eu vou segurar, isso aqui eu não vou mostrar para ninguém, isso aqui eu não vou falar nada, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele esquece, ou o cérebro dele não se abre para ele poder ampliar os conhecimentos, ampliar as adaptações, as variações daquilo que ele fazia tão bem, né? Exatamente, cara. Tem uma frase que eu gosto muito, agora eu não lembro quem é o autor. Ele fala que o que existe hoje, se você quer fazer algo moderno, você tem que criar algo que deixe o atual obsoleto. Entendeu? E para isso, meu amigo, ou você compartilha conhecimento, ou você vai ficar estancado. Porque eu acredito também que, por exemplo, eu não compartilho uma técnica contigo. Pô, todo dia eu vou lá treinar com você, pô, você faz um armlock perfeito, cara, encaixa o armlock. Meu amigo, eu vou querer saber tudo. Como que você faz isso? Pô, me ensina aí. Eu quero aprender, cara. Não só por isso, mas porque isso me ensina a me defender melhor,
vai me ensinar a defender teu golpe. Quando você, por exemplo, pôr o pé no meu quadril, eu já sei que você está indo pro meu braço. Ou quando você está com aquela pegada naquele lugar, eu já sei todo o jogo. E eu acho que é isso que faz o jiu-jitsu evoluir, né? Eu acho que essa troca de informações faz todo mundo crescer. E quanto mais a gente trocar informações, mais o jiu-jitsu evolui, mais isso vai para as pessoas, sabe? Mais cresce, cara, mais desperta o interesse de outras pessoas. Né? É bem... O jiu-jitsu é por isso que eu falo que é viciante, é um vício bom, né? Que nem a gente falou. Por isso. Tem que ter a mente muito aberta. Quem tem a mente fechada fica guardando essa técnica, que nem você falou, eu não vou compartilhar, eu não compartilho. Aí, como dizem, né? Quando você sabe algo e não faz, você deixa a oportunidade entre parênteses aí, o vagabundo do lado, que não Zé ninguém, fazer. Aí ele faz, você fala, pô, aí o cara leva o mérito. Você fala, pô, velho, o cara fez. A culpa é tua, meu irmão, que não fez nada. Você sabia o negócio, não fez, não compartilhou, não botou para frente. Aí o outro descobriu o teu segredo? Não. Ideia e pensamentos todo mundo tem, cara. O mundo é assim. Todo mundo tem ideias boas todo dia. De manhã acorda, já sai pensando 1000 coisas boas. Então, é saber o que fazer com ela, né? Ô, Ricardinho, e aproveitando esse gancho aí, né, de maximização de técnica, de conhecimento, de uma maneira geral, né? Mas voltado para o jiu-jitsu. Quando você estava nas faixas menores, faixa azul, roxa, marrom, como que você fazia? Porque para a gente a internet é relativamente nova, né? Porque quando a gente começou não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Na época sua de aprendizado, você escrevia, você fazia algum desenho, alguma coisa num caderno, num pedaço de papel, numa folha, ou você contava só com a memorização que você tinha naquela aula, por exemplo? Essa é uma pergunta bem interessante, cara, que eu costumo dizer, eu tenho um caderno que eu comecei, quando eu comecei a treinar, eu já tive essa instrução do meu professor, ele falou, anota tudo, o dia que você começou, e eu tenho um caderno, cara, que eu tenho todos os graus que eu ganhei, todas as faixas, campeonato, cada campeonato que eu fui, quanto que eu pesava, quanto foi a pontuação das lutas, como que me finalizaram, como que eu finalizei, como que eu passei agora. Cara, eu tenho anotado tudo, era um diário completo. Eu ia treinar em alguma academia, eu buscava levar esse caderno e pedir para o professor me pôr uma nota, sabe, tipo, como, Ricardo Oliveira teve aqui tal dia, treinou de tal hora, sabe, pôr uma nota, pôr uma dedicatória, ou algo, o que ele quisesse. E eu tenho isso guardado, cara, eu tenho são dois, né, são 2 cadernos que eu tenho. Hoje em dia, claro, com a internet, com tudo, com computador e tal, na época não tinha tanto acesso. Então, hoje em dia, por exemplo, eu costumo guardar tudo. Eu tenho controle de todos os meus alunos, de dia que foi treinar, técnica, tudo, desde aula particular até aula normal, aula coletiva. E eu sempre tive esse costume, cara. Eu vi uma técnica, as técnicas do dia a dia, tipo armlock, coisa assim e tal. Tal dia treinei armlock como aquecimento, isso eu já não anoto mais, isso não. Mas se eu vejo uma técnica nova, né, que nem eu comentei que eu fui no seminário do Evangelista aqui, do Ricardo Evangelista, um abraço para ele aí se estiver ouvindo. E, cara, eu fiz vídeo de todas as técnicas, eu tenho tudo guardado. Tenho tudo anotado. Eu tenho uma memória RAM externa, eu guardo tudo lá, bicho. Lá vai comigo, onde eu vou. É minha vida. Então, eu costumo sim, cara. Eu tenho esse costume sim. Respondendo a pergunta agora, eu costumo sim. Eu gosto de anotar. Eu acho que é válido. Pô, o cara pergunta, começou a treinar quando? Putz, mais ou menos 95, 96. Não, eu comecei a treinar, eu sei até o dia e a hora que eu comecei a treinar. Eu sei também, cara. Eu sei também. Eu sou... Porque agora a gente já tá velho, né? Então a nova geração tem a gente como os tiozinhos, né? Mas eu sei exatamente o dia, a hora. Lembro de muitas pessoas que estavam no treino, apesar de algumas eu não saber o nome na época, porque o primeiro treino é aquela coisa, né? Você nem sabe se você vai dar continuidade, mas depois, quando você vai puxando na memória, eu lembro, se eu ver a pessoa, eu falo, cara, você estava lá, assim, assim, assim. E é uma coisa que eu vejo assim, que com a tecnologia, o pessoal não tem dado tanta atenção.
né? O pessoal mais novo. Não, depois eu acesso o Instagram, depois eu acesso o YouTube e tal. Cara, mas e aí? E a parte de você registrar aquilo? E a parte de você fazer a unificação daquilo, né? Entre a sua mente e aquele pedaço de papel, ou que seja num telefone, num computador, porque existem inúmeros estudos que mostram isso, né? Quando você escreve aquilo, ou o que você pensou, ou o que você aprendeu, ou o que te disseram que você reteve, é a melhor maneira de você fixar aquilo, é você escrever de alguma forma, não importa se é com caneta, se é com telefone, se é com computador. E hoje o pessoal mais jovem, eles têm essa resistência, né, de colocar alguma coisa em palavras, né? O que Exatamente. eu acho que é um pouco ruim, na real, né? Porque um dia que a internet falhar, caiu a energia, eu tô sem Wi-Fi, alguma coisa assim, você não tem acesso à informação. Não tem, não tem. Perdeu tudo, bicho, perdeu tudo. É que eu tive essa instrução quando eu comecei a treinar. No meu primeiro dia de treino, caiu o kimono no colo, eu saí do treino e já falou, ó, pega um caderno, se é isso que você quer, pega um caderno e começa a anotar tudo. Então, cara, eu fui escrevendo até onde deu, até onde eu tive acesso à tecnologia, que, pô, velho, não foi fácil e no começo até também para aprender a usar, que era muito bonito. Ah, Word, nossa, tem o Word, tem o Excel e tal, era muito bonito, mas nem todo mundo sabia mexer, cara. Tinha que fazer curso e tal, e não sei o quê. Então, aí fui aprendendo pouco a pouco e hoje, que nem você falou, eu tenho uma memória muito de escrita, tudo que eu escrevo eu decoro. Eu não podia fazer cola na escola, para você ter uma ideia. Não podia colar. Tudo que eu escrevesse eu decorava. Muitas vezes eu falei, não, pô, isso eu vou esquecer, cara. Na faculdade eu nunca estudei. Na faculdade eu nunca peguei um livro na mão para estudar. Eu estava na aula, era para estudar. Então, pô, o professor começava a explicar alguma coisa, caneta na mão, bicho, e escrever. Com o celular ou computador eu não decoro tanto. Eu tenho mais dificuldade. Mas se eu escrevo, acabou, cara, eu decoro. Eu decoro. Então, na faculdade eu fazia isso, cara, em todo lugar, no jiu-jitsu, por isso que eu escrevia. E eu tentava detalhar a técnica da minha maneira, claro, né, desde faixa branca até, acho que até a marrom foi, eu escrevi à mão, até a faixa marrom eu escrevi à mão. Eu lembro que eu tinha treino em São Paulo, que eu ia treinar, e eu tenho anotado até hoje, tenho foto, tenho tudo. Eu buscava também fazer foto de tudo que eu tinha dúvida. Na época não existia quase vídeo, uma filmadora era uma fortuna, cara, eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu levava a máquina e tentava fazer foto e catava o caderninho no fim do treino, sentava no tatame mesmo e tentava escrever. Levava dentro da mochila junto com o kimono, onde eu ia. Até que se eu te mostrar meu caderno, é tudo empenado, velho, por causa que metia o kimono com caderno, suado, empenava tudo. Mas tá lá, tem guardadinho, tá bem bonitinho lá. Cara, eu tive uma época, você falou disso aí, eu lembrei de uma passagem. Tive uma época, uns 10 dias, 15 dias, que o caderninho acabou. Aí eu falei assim, putz, e agora, cara? Onde que eu vou comprar outro caderno agora, no meio da semana? Correria, vai trabalhar, vai treinar e tal. Aí que eu fiz? Peguei algumas folhas de sulfite, cortei em 4, né, para ficar mais ou menos Ai, o tamanho do caderninho, e grampeei pau. Cara do céu, parecia que tinha sido, tirei assim no fim de semana de dentro da mochila, parecia que tinha sido mastigada as folhas, cara. Você tá de brincadeira. tem uma frase que eu gosto que diz assim: quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. É verdade. Quem quer anotar, anota, meu irmão. Quem não quer, arruma uma desculpa aí que vai servir também. Mas vai ficar para trás, mais uma vez. Vai esquecer. Pô, eu até hoje, tem muito vídeo. O Bruninho, quando teve aqui, ele me deu de presente um DVD com as técnicas dele, umas coisas e tal, que é aquele Impossible Guard, um DVD dele. E, pô, velho, eu guardo que nem ouro, porque isso aí tudo é válido para eu treinar, para eu estudar. Quando eu vou visitar outras academias, uns amigos e tudo, eu anoto, eu tento anotar tudo possível para aprender. Nem quando eu estive nos Estados Unidos, eu aprendi muito sobre metodologia de ensino, sobre aula para criança, de tal a idade a tal a idade, tem que ter e tal, tem que fazer a divisão, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, e para tal idade você ensina uma coisa. Tudo isso, cara, como que eu ia fazer? Se eu não anotasse, esquece. É um aprendizado, né?
Você vai para a universidade, você fez a faculdade de sem caderno, sem caneta? Não, Impossível, né, cara? é meu bicho. Tem que anotar. Tem que deixar de ser preguiçoso. É, é verdade. Que infelizmente a maioria das pessoas, depois eu vou anotar, depois isso, depois aquilo. Meu amigo, depois já aconteceu 1 milhão de coisas. Vamos dizer que, vamos usar o exemplo da faculdade, né? O cara tá ali, sai da faculdade, chegar em casa eu vou anotar direitinho, aí, sei lá, acontece qualquer imprevisto, Deus o livre, bateu o carro, pronto, já acabou. Toda a memória que ele tinha foi suprimida pelo estresse daquele acontecimento ali, e aí ele vai lembrar só o quê? Uma coisa engraçada que o cara falou que eu vou lembrar. Ele vai anotar 2 linhas, acabou, não tem mais nada. Ficou ali, morreu ali. A memória é muito. A gente tem um computador, né, cara? Mas ela é muito falha também, né? A gente esquece muita coisa também. Que a gente não costuma usar muito, a gente vai se esquecendo, né? E todavia, mais assim, história, coisas que nem a história do jiu-jitsu, eu lembro até hoje que quando eu fiz o Carlos Luz aplicava, que eu comecei a treinar com o Carlos Luz, e ele aplicava a prova para mudar de faixa. A gente tinha prova escrita. E a prova ele entregava, na época, como a gente não tinha acesso ao computador, à internet, ele sabia que a gente não tinha de onde colar. Então, ele dava a prova e deixava de um dia para o outro para você devolver para ele no outro dia respondida, tal, tudo bonitinho. E eu levei essa prova para casa, eu tenho anotado até hoje a prova inteira. Eu escrevi a prova inteira, tem tudo ali com as respostas que eu coloquei. Se eu errei, eu coloquei na frente, eu nem lembro direito o que eu errei. Eu acho que eu errei 2 perguntas e eu anotei na frente o que eu tinha errado, entendeu? E me serviu para buscar depois. E eu sou assim com tudo, que nem eu vou na igreja, minha Bíblia, cara, parece um caderno, velho. Tem tudo anotado. Tem tudo. Tal dia, tal hora, versículo tal, esse versículo remete a tal versículo e tal. É tudo assim, cara, tudo. É Eu uma também faço criancinha. isso, cara. Eu também faço isso. Com livro, nossa, com tudo, com tudo. É uma caneta marca-texto, uma caneta esferográfica, e faz anotação, e faz um lembrete, ou às vezes coloca alguma coisa que, pô, isso aqui vai servir para tal coisa, aí puxa uma seta, parece um esquema indígena. Tem seta para todo lado, tem flecha para tudo que é lado. Isso veio muito da educação física também, né? As pranchetinhas na mão fazendo seta para cá, seta para lá e vai puxando, né? É desse jeito, não tem jeito. Eu sou assim com tudo. O inglês agora, que nem eu te comentei, voltei a estudar, minha mulher é professora de inglês, e, cara, eu me pus a estudar de novo, para aprender gramática direitinho e tal. E, cara, você vê, eu já tô lá com 2 caderninhos lá, 2, que o primeiro já foi. Eu tô no segundo já lotado, já estamos aí, vamos lá, vamos aprendendo, vamos estudando, escrevendo, e aí vai. Tem que escrever, tem jeito. É. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Não que a gente vá sair do jiu-jitsu, mas um pouquinho diferenciado do que a gente estava falando até agora. E tem uma pergunta que eu queria te fazer, que são sobre os eventos. A gente sabe, lógico, que tem os eventos, né, pré-pandemia, né? Tem os eventos das confederações e federações, e tem os eventos que a gente fala que são eventos avulsos, né? Por exemplo, tem o Fight to Win nos Estados Unidos, tem aí na Europa, em Londres, tem o Polaris e tal, e tem alguns eventos que tem focado naquela questão do submission only, que é, né, só ganha se finalizar, se ninguém finalizar, eles colocam, sei lá, uma prorrogação, ou, enfim, para decidir quem venceu sem depender de pontuação, de vantagem, aquela coisa toda. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e a sua opinião sobre as premiações no jiu-jitsu, no sentido assim, se você acha que elas tendem a crescer depois que acabar a pandemia, ou se você acha que vai dar uma estagnada, em que pé você acha que vai ficar tudo isso aí, e a sua opinião sobre o submission only. Bom, vamos lá, vou responder primeiro a pergunta sobre o submission only e tudo isso. Eu acredito que tudo é válido, né? Tudo é válido, como o ADCC, por exemplo, também tem suas regras aí em si. Mas eu acredito que tudo é jiu-jitsu, tudo
desde que isso não saia do contexto do que é a luta em si, não se perca, assim, não se vá perdendo o respeito, né? Pela arte marcial em si, como teve muitos eventos que cara, eu sou totalmente contra a droga, contra tipo de coisa que nem dando premiação em droga, meu irmão. Como é isso, cara, no outro dia um pai tem coragem de levar um filho para treinar com um professor assim, cara. Eu não sei, partidário, Ricardo, não levaria meu filho jamais para treinar com um cara com esse tipo de historial, com esse tipo. Por isso que eu não sou a favor disso, porque isso incentiva a coisas erradas. Ah, maconha não faz mal, isso. Cara, para mim, droga com esporte não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que não. Então, eu acho que assim, que nem o Submission only, né? É válido, é mais uma maneira mais um entretenimento aí para todo mundo se manter pela falta de outras competições, de repente, uma maneira de desenvolver um outro lado do jiu-jitsu, uma outra parte, mas que nem eu falei, mantendo o respeito, tem problema, cara. Eu acho que o que eu mais gosto no esporte é que quando acaba tem aquela puta rivalidade, né? Assim como no MMA. O MMA para mim é um entretenimento, não é um esporte. Para mim eu tenho isso muito claro. Mas o que eu mais gosto é isso. Acaba a luta, cara, os caras se abraçam, sabe? O respeito, que nem pô, eu até mostrei para minha esposa a última luta da Amanda Nunes. Pô, eu achei demais o gesto dela. Chegou para a menina olhando o cinturão ali, cara, ela teve muito perto de pegar esse cinturão. Não que ela foi bem na luta, ela não foi bem na luta, ela lutou mal. Mas, pô, cara, quem que tem a oportunidade de lutar por um cinturão? Não é todo mundo. Então, quer dizer, ela estava ali, ela teve essa oportunidade, pô, puta gesto, pegar o cinturão. E o que custa isso? Não custa nada. E isso vem da arte marcial, a arte marcial te ensina. Por isso que eu não gosto dessa coisa de falação, de envolver família, falar de coisas de família. Eu não gosto disso, não gosto. Por isso eu acho que todo esporte, toda competição é válida, desde que não se perca, não se perda esse respeito, né? Eu acho que é válido sim. Agora, com relação à premiação, no jiu-jitsu, eu acho que ainda falta muito. Aqui na Espanha, vou falar com relação à Espanha, né, que é onde eu estou agora. Aqui tem muitos eventos, tem muitos assim, são poucos em relação em Madrid mesmo, tem 2 competições da IBJJF por ano, que esse ano já não vai rolar, com certeza. E são pouquíssimas. Então, tem algumas confederações aqui, federações que o pessoal fez, e estão dando premiações. Algumas dão premiações em dinheiro, outras não. Fizeram a DCC também aqui, tem uma DCC edição Espanha, eu até lutei o ano passado. E então, tipo, rolou premiação, mas é muito difícil porque não rola tanto dinheiro, né? Tem que ter uma pessoa muito grande por trás, ter mais interesse de empresas querer patrocinar isso e querer que o esporte cresça também, que as pessoas acreditem mais no jiu-jitsu para que isso possa rolar premiação, mas por enquanto eu acho que vai ser difícil. A própria IBJJF mesmo já se prontificou muitas vezes sobre premiação em dinheiro. Eu acho que eles poderiam premiar mais, eu acho, minha opinião, né? E de alguma forma, porque pô, eles têm o poder na mão, cara. Eles têm como conseguir um patrocínio, tem como eles conseguir muita coisa, né? E de repente não esse patrocínio ser somente para o evento, poder levar isso para o atleta, por exemplo, dar um número aqui, a gente está ganhando 10 mil euros com esse patrocínio. Pô, vão tirar 10% de cada patrocínio que a gente conseguir e vamos pôr como premiação para quem está lutando. Porque tem muita gente, cara, que às vezes não sabem, mas tem muita gente que às vezes deixou de comer na rua, cara, para pagar uma inscrição para estar ali, né, para poder lutar, para comprar uma passagem, fez rifa, sei lá, fez o que seja para conseguir estar ali. Então, eu acho que todo o trabalho bem feito, a remuneração financeira é bem-vinda sim. Ninguém quer trabalhar, dar duro, e hoje em dia o jiu-jitsu no nível que tá, meu amigo, faixa azul, os caras estão já num nível alto, faixa roxa já estão, cara, praticamente para ser campeão mundial de faixa roxa, o cara tem que dedicar só a jiu-jitsu. Faixa marrom e faixa preta nem se fale. E se o cara não tem. Ah, mas é uma vitrine. Legal, é uma vitrine, mas sempre
quanto mais melhor, né? Então eu acho que o jiu-jitsu tem que crescer de uma certa forma. Eu acho que depois dessa pandemia, eu acho que o jiu-jitsu vai crescer nesse aspecto de vitrine, né? De ter que se desenvolver. Por quê? Porque cresceu a parte de internet, que nem a gente falou. Cresceu a parte de desenvolvimento comercial via internet. Então, eu acredito que mais pessoas vão passar a ver jiu-jitsu e talvez desperte o interesse de algumas empresas a se colocar no meio. De repente, e poder pagar mais prêmios em dinheiro. Mas eu acho que vai ser difícil ainda. Mesmo assim, eu acho que para esse ano não, né? Vamos falar 2021 aí, eu acho que ainda vai estar no começo da volta do jiu-jitsu, né? Dos esportes e tudo. Acho que 2021 vai estar a volta ainda. Vai estar no comecinho dessa volta e pode ser que melhore. É assim eu espero que melhore sim, com certeza. Concordo, Ricardo. E uma coisa assim que eu sempre coloco quando entra em debate esse negócio da premiação no jiu-jitsu, né? Que tem gente que defende, né? Que CBJJ e BJJF é uma empresa que ela é para esportes amadores. Bom, então, se o esporte é amador, então eles devem cobrar a inscrição só o suficiente para pagar os árbitros, locação do tatame e locação do espaço. O que a gente sabe que não é bem o que acontece, né? É assim. O europeu acho que teve 7.000 atletas, cara, inscrito. O último aqui. Porra. E a gente sabe que todo esse dinheiro não é investido no evento. Que nem aqui na Espanha, aqui nessas federações pequenas que nem eu te comentei, elas têm muita dificuldade em conseguir árbitros, para você ter uma ideia. Eles mandam muita mensagem para nós, para os professores, falando para a galera, pô, incentiva mais os alunos a ser árbitros, a vir ajudar no evento e tal. Aí todo mundo fala a mesma coisa, meu amigo, vou ficar aí de pé o dia inteiro para ganhar 50 euros, 80 euros, que seja. Sabe, os caras não fazem isso. Então, tem que remunerar, mas o que acontece? Eu estou falando de Espanha. Espanha tem um número de atleta muito reduzido comparado ao Brasil, comparado aos Estados Unidos, que são os eventos organizados como a IBJJF organiza e tal, e tudo isso. Eu estou falando da IBJJF porque é a referência maior, mas independente da confederação, a federação, dá igual. Digo porque aqui as federações fazem os campeonatos e a gente vê que, por exemplo, eles colocam o campeonato quando são dessas federações e a federação também está fazendo isso um pouco quando vem aqui, fazem em ginásios fora de Madrid, porque são mais baratos para reduzir custo, porque já sabe que não vai ter a quantidade de atletas suficiente para pagar os gastos. Então cria essa certa dificuldade também. Aí você imagina, se o evento não consegue nem remunerar suficientemente os árbitros, quem está trabalhando, que eu acho assim, quando você trabalha bem remunerado, você trabalha com gosto. O seu patrão vem e fala, você pode ficar meia hora a mais? Você fica. Agora, você está mal remunerado, o patrão vem e fala, você fica meia hora a mais? Eu não vou ficar. Entendeu? Então, cria essa certa dificuldade, cria esse certo problema, entendeu? Mas são coisas que eu acredito que podem ser solucionadas, não assim dizendo, com uma maneira de remuneração, uma melhor remuneração, como por exemplo no Brasil a gente sabe, nos Estados Unidos a gente sabe que rola muito mais dinheiro, né? É verdade, sem razão. A única coisa assim que eu penso em relação aos eventos grandes, né, vamos dizer, Mundial de Master, Mundial da Califórnia, PAN, Europeu, até mesmo asiático que eles estavam fazendo em Tóquio, que a gente sabe que dá muita inscrição. Pô, premiar todo mundo que subir no pódio, né, cara? Porque também, mesmo que você disponibilize uma premiação, mas que ela só vá para o campeão, cara, para o campeão estar lá, para ele ter o valor dele, ele teve que vencer algumas batalhas. Então, acho assim, nada mais justo, é lógico que, vamos dizer, que o cara tem 10 mil para premiar aquela categoria, que ele dê 5 mil para o campeão e daí vá diluindo, entendeu? Para o primeiro, para o segundo e para os 2 terceiros. Mas premia todo mundo que está no pódio, né, cara? Todo mundo se dedicou ali, todo mundo deu a vida para chegar ali, né? Com certeza, você luta muito mais motivado também. E, por exemplo,
um exemplo, mundial, vamos falar. Vai, o nego sentou, subiu lá no pódio, faixa preta, campeão adulto, sei lá, bochecha da vida, subiu lá, você vai dar um prêmio pro cara de $8.000. Se ele ganha do patrocínio dele o dobro, É, entendeu? Do patrocínio dele. Você só tá só dando para dinheiro para aquela quem já marca tem. no kimono, né? Você tá dando dinheiro pro cara que já tem. Tá um pouco. Dilui isso, que seja pouco, mas que nem você falou, seja pouco, mas para todo mundo que está no pódio, desde faixa branca até faixa preta. E nos faixa preta, pô, ou bota um nível, ó, independente de ser preta, porque o cara acredita que quando chega na marrom, se ele está entre os tops ali, ele já vai conseguir, roxa até, já vai conseguir patrocínio de grana, entendeu? Já vai ajudar ele. Tudo bem, o evento pode pagar um pouco mais, claro que pode, entendeu? Por faixa preta, mas não precisa ser algo, por exemplo, absurdo. Por exemplo, põe uma premiação de preta de 8.000, $10.000 e põe por faixa roxa, tipo, sei lá, $500, entendeu? Bota uns $1.000 pro cara, pelo menos, entendeu? Para motivar e dilui o resto entre os demais, sabe? Sei lá, não sei. Eu acho que deixa muita brecha para se pensar, né? Tem muita coisa. Eu não sou muito bom com cálculo e diluição de dinheiro, não, assim, igual esses caras, que é muita grana. No meu bolso não entra tanto igual entra na IBJJ, não. Já, como se diz aqui, me gostaria muito, Verona. Me encantaria, mas não. Todavia não. Tá certo, mas é isso mesmo, cara, é isso mesmo, concordo plenamente, concordo plenamente. É um assunto que daria, sei lá, uma mesa redonda, né, cara? Ali É, com vários integrantes, cada um de uma situação ali para poder falar sobre isso. né? O que eu acho que Mas, poderiam fazer, desculpa, Carlão, te cortando, só imagina. concluir essa parte. Eu acho que assim, poderia, por exemplo, fazer que nem você falou, uma mesa redonda com as principais equipes de F-Team, Aliança, sei lá, G13, com todas, Mundiais Atos, todas, a AOJ, todas. Põe todo mundo na mesa e discute tudo, abre tudo, porque bem ou mal quem construiu a IBJJF, ela existe, é um organismo que existe porque todo mundo está afiliado ali, está levando atleta, sabe? Então, nada melhor do que não colocar a coroa numa pessoa. Pô, coloca a coroa nos cabeças do negócio. Aí vai falar, mas tem um professor de lá e tal, não sei o que, tem uma equipe pequena. Meu amigo, aí ou ele se filia, ou ele também tem o direito de escrever um e-mail e que alguém responda a ele. Não sei, uma maneira assim, mas pegar pelo menos as principais equipes, as maiores, e sentar e discutir uma maneira de solucionar vários problemas. Eu acho que até da IBJJF outros problemas poderiam ser solucionados dessa forma. Mas não é muito bem o que acontece, né? A gente sabe. Tem razão, tem razão. A gente está falando, né, de BJJF e tal, campeão mundial, sextou bochecha. Eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o pessoal que eu convido e que aceita tá no podcast, porque isso gera uma série de assuntos em volta desse nome. Então, eu queria saber, para você, quem é o seu lutador favorito de todos os tempos? Eu diria, não é porque seria a minha categoria hoje, mas eu diria que é Rafa Mendes, cara. Rafa Mendes e o Gui Mendes também. Eu acho que o equilíbrio entre os dois ali existe entre os dois. Eu acho porque eu vejo muito mais além do que eu vejo no tatame. Eu acho que o atleta, quando está ali, ele é um atleta, mas para ele chegar ali, ele passou por alguma coisa. Ele teve que construir uma história. E a história deles é uma história muito bonita. Os caras, você não escuta falar deles, por exemplo, em balada, em festa. Isso para mim é exemplo de atleta, entendeu? Eu acho que isso. Sou muito fã por exemplo, do Bruno Frasato, porque foi o meu professor também. Eu treinei com ele um tempo e também sou muito fã dele. Mas eu acho que se tivesse que escolher, eu acho que a mente do Rafael Mendes, cara, é inabalável. Ele lutando, ele ele tá passando perrengue ali que for, se ele tiver, né? Que eu nunca passou poucos, muito poucos. Mas você vê que a mente de campeão, eu costumo dizer que é a mente do campeão. Ele tem muito essa mente de campeão. Ele não se deixa abalar por nada. Ele quer aquilo e ele busca aquilo até que termine o tempo, cara. Enquanto não acaba, ele não para. Entendeu?
se tem um atleta que eu admiro é ele, cara, é um puta de um atleta. A parte emocional do Gui, ele é mais humano, assim, mais aberto às pessoas, né? O Rafa é um pouco mais fechado, a gente sabe, mas é o que eu falo, é o que faz parte da mente de um campeão, cara, é o que levam a ser campeão, cara. Às vezes você tem que ser um pouco egoísta, e o Rafa, quando foi atleta, né, o cara é novo ainda, mas já aposentou, né, mas ele, em toda a sua história, você vê que ele não teve deslize, cara. O cara bateu em ADCC, o cara bateu em Mundial 6 vezes. Foi um cara que construiu uma história dentro e fora do tatame invejável, cara, invejável. Da boa forma, né? Invejável da maneira boa. Não é a inveja ruim, mas porque, que nem eu falei, acredito muito nisso, que é ser atleta. O cara dentro do tatame pode ser o melhor do mundo, mas se fora do tatame ele não leva a vida que ele demonstra dentro do tatame, eu acho que não serve de muito. Entendeu? Esse cara, tudo bem, quando ele aposentar, o que ele vai fazer? Vai construir uma academia e ter um monte de louco treinando? Não. Né? Assim dizendo a grosso modo, acho que se você construir uma história regrada, bem estruturada, que foi o que fez o Rafael Mendes e o Gui Mendes, os dois fizeram, eu acho que você apresenta isso de uma forma bonita de se ver dentro e fora do tatame. Para mim é o que eu vejo. Cara, não consigo concordar mais. Não consigo concordar mais. É. 101% concordo com você. E tem uma máxima, né, cara, que a gente, igual você falou, que pô, é uma carreira exemplar, que é uma carreira motivante, que da gente ver um cara como ele, e como você também referiu, um cara novo, né, que na verdade, assim, a gente não entende que ele traz para a sociedade o conceito do artista marcial. Como outro dia eu estava falando com outro pessoal sobre o MMA e a gente se referiu ao Georges St-Pierre, que também é a mesma coisa. A conduta do cara dentro da onde ele trabalha, seja o octógono, seja o tatame, é a mesma conduta que ele leva para o estilo de vida dele, para o tipo de vida dele, como ele trata as outras pessoas. E com certeza, por exemplo, sei lá, extrapolando esse pensamento, quando um Rafa Mendes, um Gui Mendes ou um Georges St-Pierre vão no mercado, vão num restaurante, é a mesma maneira que ele trata as pessoas que estão ali trabalhando e exercendo as profissões deles naquele momento específico. Só aproveitando o gancho e mandar um abraço para o Bruninho aí também, grande parceiro. Desde, sei lá, acho que ele tinha 15 anos, 16 anos que a gente treinava junto ali em cima da padaria Riviera, lá no Cambuí. Cara, eu lembro até hoje, essa padaria era famosa. Eu passava de ônibus ali na volta dos meus treinos, eu ficava olhando a padaria, eu falava, aí treina os caras que me pegam. Eu falava ainda, vou pegar os caras daí. Cara, e várias vezes eu encontrava eles, mas é a rivalidade boa, né? Eu costumo falar que nem o Rafa Mendes não foi o que foi, ele não seria o que foi se não fosse o Cobrinha. O Cobrinha é outro cara que tem uma história fantástica, né? Eu tô falando do Rafa Mendes porque assim, é o cara que eu gosto. Mas não que eu não goste do estilo do Cobrinha, de outros atletas, existem milhares que são exemplares, mas assim, de referência que eu pude ver e acompanhar, porque eu lembro que eu era faixa preta, eu ia lutar no Rio, eu via os dois chegar lá, cara, e eles concentradíssimos, cara, eles ali, sabe, focado total, 100% no que eles estavam fazendo, e era bonito de ver, cara, sempre foi bonito de ver eles, desde faixa roxa eu acompanho a carreira deles. E foi bonito de ver, cara. Foi bonito de ver a história que eles construíram. Assim como o Cobrinha construiu e outros, né? Lucas Lepre também tem uma história bonita. Tem muitos atletas, né? Muitos. É difícil falar de um, mas são os que eu sou mais fã, assim. Eu gosto do estilo do cara. É que sempre tem um ou alguns que a gente se identifica mais, né? Não sei. E eu, quando fui treinar, inclusive lá na OJ que eu tive lá, eu fui por meio do Rodrigo Mendes, que é primo do Rafa e do Gui, que é um amigo que eu tenho lá de Rio Claro, que é preparador físico, foi preparador deles também. E ele me indicou, falou, não, passa lá, tal, vai lá e tal, que o Rafa tá lá. Aí cheguei lá, o Rafa estava sentado na entrada da academia, eu passei com o carro, parei, falei, pô, Rafa, tal. Ele, ô, legal, você veio e tal, não sei o quê.
Eu falei, beleza, vou só estacionar o carro e já venho. E fui estacionar, a hora que eu voltei, cadê o cara? O cara sumiu, bicho. Mas não é, ele tinha o horário dele, tinha a comida dele, tinha as coisas dele que fazer. Eu entendi totalmente o que ele foi fazer. Entendeu? Eu poderia falar, pô, o cara é ignorante, não sei o que, não. Eu sabia que eu ia. Pô, ele foi fazer as coisas dele. Passados 5 minutos, o cara da recepção da academia, que estava ali conversando com a gente, estava mostrando a academia, ele falou, não, o Gui tá vindo já, pera aí, não vai embora não e tal. Pô, o Gui chegou, cara, um amor de pessoa, cara, tratou a gente super bem, entendeu? Vem treinar e tal, porra, todo o tempo que eu tive ali, dessa temporada que eu passei, pô, velho, me trataram da melhor maneira que eu pude ter. E outras pessoas que eu não posso deixar de falar também, que me trataram super bem nos Estados Unidos, que foi o Fábio Leopoldo, da Grace Morumbi. Me tratou muito bem, cara. Abriu as portas para mim totalmente lá. Eu passei uma boa temporada com eles. E o Eric Klinger, da Level Up, que é, pô, eu tenho contato com o cara até hoje, que ele tem uma academia. Eles têm várias academias, são várias, são uma rede pequenininha, assim, ele gosta muito do trabalho solidário e ele gosta muito desse trabalho que eu te falei, não gosta de pôr um rei na equipe, são vários, todo mundo toma decisão. Então eu acho que são pessoas que foram muito importantes para mim, cara, que quando eu tive lá, entendeu? Show de bola, show de bola. Ô, Ricardo, se você não se opuser, eu vou fazer um segundo coffee break. Aí eu peço para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, seja numa plataforma de podcast ou no YouTube, para ficar ligado. Só vou colocar o anúncio do pessoal que está apoiando a gente rapidinho. Em 30 segundos a gente está de volta. Tudo bem? Beleza? Beleza, então. Galera, já já a gente volta. Fica ligado no pessoal que está apoiando o nosso podcast aí. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. Fala pessoal, estamos de volta com o Jiu-Jitsu Café Podcast. No episódio de hoje com o meu amigo Ricardinho Oliveira, diretamente de Madrid, na Espanha. Espero que vocês tenham aproveitado aí o anúncio do pessoal que está apoiando a gente. Quem tiver interesse, entra lá no Instagram, no site do pessoal, mantém um contato, pede para saber mais sobre os produtos deles, tá bom? Ricardinho, agora eu tenho um jogo, eu ainda não tenho um nome para ele, então eu chamo de O Jogo, tá? É assim, 10 perguntas e respostas, são perguntas rápidas, aí geralmente eu peço para o pessoal responder a primeira coisa que vem na mente. Tudo bem? Você aceita participar? Pô, vambora. Então, Como não? beleza. Vamos lá. Kimono, azul, branco ou preto? Branco. Branco, boa, tradicional. Jiu-jitsu com kimono ou no-gi? Kimono. Kimono, maravilha, old school. Por quê? Sempre treinei mais kimono, treinei bastante no gi, mas eu acho que é mais técnico. Maravilha. Academia ou algum lugar muito maneiro que você já tenha visitado, treinado ou competido? Futsal J na Califórnia, em Costa Mesa, muito bonita, cara. Vale a pena conhecer. Tinha certeza que você ia falar essa. É. A música favorita quando você sai para ir treinar? Eu gosto muito de música evangélica, cara. Eu escuto muito Fernandinho, escuto muito música evangélica, eu gosto bastante. Mas às vezes eu coloco um hip hop também. Sempre busco saber a letra, o que tá falando primeiro, para não estar escutando coisa errada. Tá certo, é isso aí. Algum medo extremo que você tenha ou alguma fobia? Cara, não tenho assim na cabeça agora assim não nenhum medo não. Porque eu gosto de enfrentar meus medos. Mesmo a gente tem todo dia, né, cara? Mas eu tenho muito, o maior medo é creio que é ficar longe das pessoas que a gente ama, ficar sozinho. Eu me dou muito bem ficar sozinho, mas eu acho que perder o contato das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama,
perder esse contato é muito ruim, cara. Eu acho que esse é um medo, um pouco. Tá certo. Completa essa frase agora, ó. A maior qualidade em um companheiro de treino. A disposição. Show, A disposição show. dele. Maior A disposição dele me motiva. Tá certo. Maior objetivo que você já alcançou ou que você espera alcançar dentro do jiu-jitsu? Ser o campeão mundial de jiu-jitsu, né? Essa eu bati na trave, né, na Master, mas não consegui. E ter minha academia bem sucedida, acho que isso minha realização pessoal. Ter uma academia bem sucedida e poder levar o pouco que eu sei para as pessoas. Eu acho que essa é a maior realização que o mundo pode ter da minha parte. Acho que é levar o pouco que eu sei para frente, cara, para poder ensinar isso para alguém. Perfeito. Próxima. Algum super-herói favorito que você tenha? Deus, ele é meu super-herói, cara. Maravilha. Verão ou inverno, qual a melhor época para você para treinar? Verão, sem dúvida. Por quê? O clima, a vibe é outra, as pessoas têm outro ânimo. Aqui a gente tem praticamente aí 4 a 5 meses de frio, inverno bem duro em Madrid. É frio, meu irmão, aqui é um frio. E é muito duro treinar no frio. A disposição é outra. No inverno cai um pouco, eu sinto que cai. Quando tá verão, a galera tá mais animada, tá mais à vontade. E eu me sinto assim. Perfeito. 10-0 para você, ganhou, já era. Só não finalizou porque eu acabei antes, né? Se tivessem mais perguntas, tinha sido finalizado aqui via internet, pô. Parece. Carlão é duro, hein? Estiver ouvindo, vai achando que é brincadeira. Ô, Ricardinho, a gente está se aproximando aqui do final do nosso episódio, porém, eu gosto sempre de trazer para quem ouve a gente, para quem acompanha a gente por vídeo também, uma outra parte, né, dos atletas, dos professores de jiu-jitsu, que é a parte de leitura. A gente já comentou que a gente, particularmente, né, nesse episódio, eu e você temos essa afinidade de escrever muito, de anotar muito, mas também de ler bastante. Algum livro que você esteja lendo neste momento e também uma indicação para o pessoal de um livro que te marcou, que você acha que realmente vale a pena o pessoal ter em casa? Eu acho que é muito importante a leitura também. Eu tô lendo agora, na verdade eu tô ouvindo o audiobook dele, que é bem interessante, que chama O Poder do Agora. É muito bom, muito bom. Traz bons pensamentos, assim por dizer. E agora de indicação, eu indico um livro da Ellen White que chama O Grande Conflito. Fala muito da situação que a gente está vivendo agora, não que é o que está acontecendo, mas fala muito disso agora. Tem um outro também que eu gosto que chama. Estou até copiando aqui, eu tenho anotado. Para você ver como eu sou. Chama A Última Flecha. Chama A Última Flecha também. Não lembro o autor, eu não tenho anotado aqui, mas chama A Última Flecha. Eu não lembro agora quem era o autor, cara. É um livro muito bom. Fala sobre você se dedicar ao 100% ao que você faz, não parar de atirar a flecha enquanto não acabar as flechas da sua aljava. Você ir atirando, atirando, não deixar nenhuma flecha, entendeu? Tudo que você se pôr a fazer a 100%. Você não pode dedicar 80%. Então você tem que fazer isso. É um livro muito interessante, cara, muito bom. E pô, cara, tem outro. Tem um que eu tô para ler, que é o Nada Easy, do Thales Gomes, que é um empreendedor brasileiro, que eu gosto dele também. Eu sigo. E Os Segredos de uma Mente Milionária, esse eu li também, muito bom. Perfeito, show de bola aí, pessoal. Quem acha que faixa preta de jiu-jitsu só sabe fazer força e não tem nada na mente, tá aí o exemplo do Ricardinho Oliveira, ó. Se liga, hein? Ricardinho, um pouquinho antes da gente partir para os objetivos aí para esse segundo semestre e para 2021, conta para a gente a pior lesão que você já teve, aquela que foi a mais complicada ou de repente a que te pegou num momento mais difícil. Eu tive duas, mas nunca precisei, aliás, três. Eu nunca precisei operar, né? Por lesão, assim, de menisco, que nem muita gente, eu nunca tive uma lesão tão grave assim.
eu tive quase um rompimento 100% do colateral medial do joelho, no meu joelho direito. E, cara, demorou muito para recuperar, eu tive que fazer muito fortalecimento, imobilizar por muito tempo. Foi, acho que, a lesão que eu passei mais tempo sem, assim, sem poder dobrar 100% o joelho, me doía muito, dirigir. Até hoje eu tenho um pouquinho de dor, mas é só treinar e fortalecer que passa, entendeu? Quando eu dou uma relaxadinha nos treinos de perna, eu já noto que começa a doer um pouquinho. Mas é mais psicológico, acho, já, do que recuperar. Mas essa lesão faz tempo, já foi por 2007, mais ou menos. E uma no ombro que eu tive uma vez, brincando no tatame, eu apoiei a mão bem na beiradinha do tatame, meu braço escorregou da beirada e caiu no chão e deu um tranquinho na pontinha do ombro. Cara, isso me incomodou por muito tempo. Tive que deixar de fazer supino inclinado por muito tempo. E foi uma lesão bem incômoda. E a outra, a terceira, não foi bem uma lesão. Eu tive um nódulo de gordura no ombro direito desde criança, quando me saiu, quando eu tinha 17 anos. Fiquei com ele até um pouco antes de eu vir para a Espanha, em 2015. Aí eu operei e tirei. Era um nódulo bem grande. E essa lesão também foi um pouquinho chatinha, porque eu tive uma complicação. Eu operei num dia, no mesmo dia à noite, rompeu todos os pontos, abriu tudo em casa, ficou aquele negócio aberto. Tive que voltar para o hospital, uns amigos foram em casa me buscar, me levaram para o hospital correndo e graças a Deus deu tudo certo, mas eu tinha que ir 2 vezes por dia na casa desse amigo meu para ele fazer curativo para mim, que era bem atrás, eu não conseguia sozinho pôr esparadrapo e tudo, e tirar tudo que tinha que tirar. Então eu acho que assim, essas foram as piores. Mas eu tive dedo que saiu do lugar, depois a gente volta na mão. O médico falava que tinha que operar, mas não operei, e a mão hoje está perfeita. Vou fazer muito treino ainda. Tá certo. Essas foram as piores. Mas todas superadas com a graça de Deus, né, Ricardinho? Pô, graças a Deus, não tenho nenhuma hérnia, não tenho nada, nada de nada. E hérnia é falta de treino, hein? Pelo amor de Deus, não vem falar que hérnia tem que ficar em casa, não, tem que treinar, hein? Ricardo, e agora fala pra gente os objetivos para 2020 nesse segundo semestre e para 2021. Bom, para 2020, a parte de sobreviver, que a gente brincou, mas é brincadeiras, a parte de 2020 eu acho que mais é superar tudo isso, né? Essas dificuldades que a gente está tendo nesse momento, mas eu acho que tudo é superável. Eu acredito que a gente tem saúde, tem tudo aí para levar para frente. Mas eu acho que eu tive que me replanejar um pouco, mas me serviu de muita coisa, porque agora eu estou voltando a trabalhar com criança, entendeu? Vou voltar a trabalhar com criança, coisa que já fazia um bom tempo que eu não trabalhava. Eu pude sentar, estruturar toda a metodologia de novo para a criança e adaptar o que está acontecendo hoje, né? Graças a Deus eu tive um aluno no Brasil particular que a mãe dele tinha um pouco de mania, assim, um pouco com limpeza e tudo isso. Tinha vezes que eu tive que passar por isso que eu estou passando agora, desinfetar a mão, trocar a roupa, tirar a meia. Então eu tive dar aula de meia. Então eu passei por isso. Então eu peguei todos esses aprendizados. É o que eu falo, tudo é aprendizado, né? A gente comentou. Eu peguei tudo isso e estou implantando para 2020, né? Tô fazendo minha metodologia justamente para trabalhar com criança e com adulto também. E 2021, cara, eu espero poder me voltar um pouco, voltar ativa, voltar a competir de novo, que acho que para esse ano já não dá mais. Apesar que o ADCC aqui eu fui lutar sem treinar praticamente, eu treinei 2 semanas, uma semana, eu fui treinar e fui competir e me enfiei em categoria absoluta, me enfiei no adulto ainda. E no absoluto fomos lá brigar com os caras lá e até que deu bom, não deu ruim não. E, e acho que voltar um pouco ativo, assim, competir também, que isso me motiva um pouco. Mas eu quero focar mais 100%, assim, focar bem nos meus alunos, cara. Levantar a equipe mesmo. Maravilha, maravilha. Tá dado o recado, então. E Tá poder te dado... visitar, pô, pra gente treinar. Você me bater um pouco. Quem me dera, quem me dera. Ricardo, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Passa pra gente. Depois, galera, eu vou deixar aqui no Saiba Mais, aqui no card do YouTube, tá? Quem estiver ouvindo pelo podcast,
também vai ter na descrição do podcast aí as redes sociais do Ricardo Oliveira. Quem quiser e quem puder acompanhar, ele vai falar agora, depois a gente só relembra embaixo. Beleza. Bom, são todas iguais. Tanto o Instagram como o Facebook e as demais redes sociais, todas são RO de Ricardo Oliveira, BJJ Madrid. Então, toda RO, BJJ Madrid. E tem canal no YouTube, tem Instagram, e o meu pessoal é Ricardo Oliveira Jiu-Jitsu. Ricardo Oliveira BJJ, desculpa. O meu pessoal é Ricardo Oliveira BJJ e os demais é RO BJJ Madrid. Maravilha, maravilha. Igual eu falei, então, pessoal, vai estar na descrição tanto do podcast, ou se você está assistindo no YouTube, tá aqui embaixo no Saiba Mais, tá? Ricardinho, meu parceiro, a conversa foi espetacular, tá? Muito bom, igual eu falei no começo, muito bom poder te ver, mesmo que via internet, né? Porque uma coisa é a gente conversar no WhatsApp por mensagem, outra coisa é poder ver realmente a pessoa, matar um pouco dessa saudade aí, que atualmente é o único jeito que a gente consegue, né? Matar a saudade. Faça umas considerações finais aí para o pessoal, alguma mensagem que você queira deixar tanto para os seus alunos como para o pessoal que está acompanhando aí o episódio, tá? Mais uma vez, agradecer você por ter aceito o convite aí de prontidão, tá? Quero te desejar muito sucesso em Madrid. Aí, como você falou, nos seus objetivos para o ano que vem, que a sua equipe se engrandeça cada vez mais, que você é um cara nota 1000, tem muito conhecimento, tem muita didática e tenho certeza que vai alavancar o jiu-jitsu brasileiro aí em Madrid. E também, quando resolver ir competir, que você também tenha muito sucesso, porque você é merecedor, cara, tá bom? Faz suas considerações finais aí pra gente, por favor. Pô, Carlão, sem palavras, cara. Eu que te agradeço pelo convite e por tudo, pela nossa amizade, principalmente. Eu agradeço muito por tudo isso. A amizade que começou lá atrás e hoje a gente pode, nem você falou, matar a saudade assim online, mas tudo bem. Vale a pena, já vale a pena. Ver feliz, ver que você está bem, que a família está bem, isso para mim me alegra muito. Queria agradecer a todos, agradecer principalmente quem me ajudou a chegar até aqui, todos os meus professores que eu tive, que sem eles também eu não poderia estar aqui, não poderia viver do jiu-jitsu, né? E dizer que eu sou um professor, eu sou um afortunado, cara, de ter tido professores muito bons, né, e ter uma escola muito boa, e a parte ter as amizades que eu tive, que diria que 80% são da luta. Foi um caminho que eu escolhi lá atrás, há muitos anos, quando eu era criança, e hoje eu posso dizer que por onde eu passei, se não fosse pelo jiu-jitsu, eu teria as portas fechadas. Então eu tenho que agradecer a todos eles, todos os que tiveram na minha vida como amigos e tudo isso. Agradecer primeiro a Deus, acima de tudo e qualquer coisa. Maravilha, maravilha. Alguma mensagem específica para os seus alunos aí de Madrid? Se quiser falar em espanhol, fica à vontade, tá? Beleza. Bom, vou falar em português primeiro, que eu tenho os meus ex-alunos no Brasil aí, né? Pô, eu queria dizer a todos deixar a mensagem, que vocês todos foram muito importantes também, me fizeram estar aqui também. E nunca deixem de treinar, galera, nunca abandonem o jiu-jitsu. Seja por dificuldade financeira, fale com o teu professor, converse com quem for, mas nunca abandone isso, que isso é totalmente benéfico para a tua vida, não somente para o dia a dia, por seu bem-estar, né? Ahora para os meus alunos daqui, bueno, a ver si entrenamos más, a ver si ahora el próximo año empezamos con el pie derecho, porque ahora 2020 infelizmente tenemos este problema, pero todo es superable, así que tenemos que tener mucho ánimo y mantener la visión hacia adelante y mantener la calma, que todo se pasará y vamos a volver más fuerte que nunca. Bueno, ahí está el mensaje. E já está. Maravilha, querido, maravilha. Perfeito, então. Galera, um forte abraço a todos. Obrigado por terem acompanhado mais um episódio aí. Fica a mensagem do meu amigo Ricardinho e a gente se vê no próximo episódio, beleza?